Bom dia, Joana. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Obrigada, você também. Obrigado. Bom, como vocês podem ver, já está aparecendo a tela do meu computador. Eu vou minimizar as áreas aqui. Pronto, eu estou na tela inicial aqui do Windows. Aqui é o local onde eu posso estar, trabalhando com mais facilidade para vocês entenderem, todo o processo. Bom, hoje nós vamos começar criando uma pasta e é onde a gente vai estar salvando aqui todo o conteúdo que a gente vai estar ministrando na aula de hoje. Bom, para eu criar uma pasta, a primeira coisa que eu vou fazer, hoje eu coloquei o meu cursor aqui um pouco maior para ver se fica melhor para a gente visualizar. Primeira coisa que eu vou fazer para criar uma pasta aqui, digamos que eu quero colocar ela aqui na minha área de trabalho. Eu vou clicar no botão do mouse, né, do lado direito. Clicando uma vez no mouse, no botão do lado direito, ele vai aparecer aqui essa tela, essas informações. Aí eu vou aqui, ó, bem embaixo, novo. Podem observar que na frente de novo existe uma seta indicando que vai abrir outras abas de atalhos. E aqui eu tenho, por exemplo, pasta compactada na parte de baixo. Vamos começar em cima, né? Que eu tenho imagem, documentos do Word, apresentação, PowerPoint, formatação de texto, documento de texto, planilhas, pasta compactada. Mas eu quero criar uma pasta. Então lá em cima, na primeira opção, pasta, pronto, ele criou uma pasta já. Bom dia, Eduarda. Seja bem-vinda. Voltando lá. Agora eu já criei a minha pasta. Está aqui a minha pasta. Vamos renomear. Está sem nome essa pasta, né? Vou clicar novamente com o botão do lado direito do mouse. Ele vai aparecer as opções. Qual é a opção que eu quero para essa pasta? E aqui mais na parte de baixo está aqui, ó, renomear. Então eu vou clicar com o botão do lado direito do mouse em renomear. Agora ele já me deu a opção de renomear. Geralmente eu vou aqui, porque se você der clique duplo também aqui na pasta na parte de baixo, também vai dar a mesma opção de renomear. Eu acho melhor, né, fazer esse primeiro processo que eu disse a vocês. Então vamos colocar aqui um nome para essa pasta. Digamos que vamos colocar informática, né? Pronto. Informática. Colocamos o nome na pasta. Já está aqui na área de trabalho a pasta informática. Bom, aí nós vamos, né, para o Word. Como vocês podem ver, aqui na minha área de trabalho, eu já tenho aqui o Word. Se na sua área de trabalho não tem o Word, eu quero fazer um trabalho no Word. Tenho ele no meu computador, mas não está na minha área de trabalho. Como que eu vou fazer para encontrar esse programa? Você pode apertar na tecla Windows, né? A gente aprendeu sobre as teclas na aula passada. Ou você pode vir aqui, ó, no canto inferior do lado esquerdo, né? Tem tipo uma bandeirinha, que é a bandeirinha do Windows. Você dá um clique e vai aparecer
Aqui do lado, todos os programas, né? Aí aqui tem, né? Aqui também vai aparecer o Word, o Excel, o PowerPoint, todos esses programas vão estar aqui. Então você vai rolando a barrinha de rolagem com aquela rodinha que tem no seu mouse para baixo aqui ou para cima, né? Você consegue rolando a barra de rolagem, você consegue encontrar. Aqui eu tenho o Word aqui também, tá vendo? Bom, digamos, eu já tenho o Word aqui. Para eu abrir ele, eu vou dar um clique sobre ele, clique duplo, com o botão do lado direito, ele vai abrir. Eu já estou com o Word aberto aqui no meu computador. Eu até já coloquei aqui alguns textos, né, para a gente poder trabalhar. Esses textos não foram formatados, né, eles estão aqui, né, eu copiei eles para cá para a gente poder fazer a formatação deles aqui para vocês aprenderem como que faz. Bom, eu tenho aqui tudo desorganizado esses textos, então nós vamos aprender a organizar esses textos. Primeira coisa que eu preciso fazer para organizar esses textos, né? Aqui eu tenho a página do Word. Eu vou falar um pouco sobre as ferramentas aqui, as mais utilizadas, tá? Eu não vou falar de todas as ferramentas. São muitas, eu posso dizer que são acho que mais de 1000 ferramentas aqui do Word. Eu vou falar das ferramentas que nós mais iremos utilizar aí no nosso dia a dia. Então nós temos aqui na página inicial, nós temos aqui folha de rosto, página em branco, quando eu quero inserir uma nova página nesse. Digamos que eu quero inserir aqui uma nova página, eu vou inserir ali, só um minuto. Inserir, aqui nós estamos na parte de inserir alguma coisa que eu queira, né? Se eu quiser inserir uma tabela, só um exemplo, eu posso vir aqui, eu posso escolher uma linha, duas linhas, três, quatro, né? Quantas linhas eu precisar. E se eu precisar de alguma de colunas nessa tabela, eu vou arrastar aqui também o mouse, né? E ele vai inserir as colunas. Como vocês podem observar, ele já vai aparecendo ali, ó, na parte de baixo, como eu quero. Se eu for passando o mouse em cima aqui dos quadradinhos, ele vai fazendo a coluna como eu quero, né? Como não é o caso, nós não vamos inserir colunas aqui. Se eu quiser inserir uma imagem, nós temos aqui também uma imagem nesse dispositivo, né? Uma imagem online. Eu posso pesquisar uma imagem para inserir ela aqui também. Não é o caso, nós não vamos fazer isso agora. Algumas formas, né? Também, mas quase não utilizamos esse parte. Link, cabeçalho, rodapé. Aqui nós temos, se você quiser inserir um cabeçalho, você pode clicar aqui, ele vai te dar uma opção de cabeçalho. Não vamos inserir cabeçalho. Rodapé, aqui tem várias funções de rodapé. Se você quiser colocar um rodapé, né, algum título no rodapé, você pode colocar. Número da página, nós temos o número no início da página e ele me dá várias opções. Eu posso estar colocando do lado esquerdo, posso estar colocando centralizado, posso estar colocando do lado direito. Aí você vai escolher qual é o local. Se é no final da página, geralmente a gente usa no final da página, no canto inferior do lado direito. Geralmente a gente usa essa opção para fazer a numeração das páginas. Pronto, já numeramos aqui, as páginas já estão numeradas.
Aqui ele me dá algumas opções de títulos, né, para eu poder utilizar. Nós não vamos utilizar isso aqui por enquanto também. Layout da página. Aqui é a orientação, né, quando a gente fala do layout, como que eu quero colocar, por exemplo, a margem nesse trabalho que eu estou fazendo. Aí aqui tem a orientação das margens que eu posso estar utilizando algumas que já existem aqui, né, alguns exemplos que eles me dão. Por exemplo, aqui eu tenho parte superior 2,5, parte inferior 2,5, na esquerda 3, na direita 3. Eu posso usar esse exemplo aqui para poder colocar aqui no caso, como vocês podem perceber, inicialmente eu estou aqui com 3 centímetros. Eu posso diminuir isso aqui, né, se eu quiser ampliar um pouco mais, pegar um pouco mais da folha. Ou eu posso colocar dessa forma mesmo. Nas universidades existe um padrão, e aí tem que seguir o padrão da universidade. Aí se a gente não tem o padrão da universidade aqui, só um exemplo, eu posso personalizar, né? Eu venho aqui na parte de baixo e vou personalizar. Se a universidade pede 3 centímetros superior, 2 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros do lado direito, 3 centímetros do lado de baixo, aí eu tenho que seguir o padrão. Aí eu vou ter que personalizar essa margem. Não é o nosso caso aqui agora, nós não vamos personalizar. Vamos utilizar, no caso, esse aqui. 2 centímetros e 3. Pronto. Já estamos formatando o nosso trabalho. Aqui, deixa eu me ver. Aqui é a questão da orientação da página. Ele de vez em quando acontece isso, né? Ele trava. Aí a gente precisa ter paciência. Os computadores mais antigos era muito difícil fazer esses trabalhos. Esses computadores mais novos, eles são excepcionais para fazer esses trabalhos, porque ele entende muita coisa sem a gente ter que ficar selecionando ou fazendo. No momento que a gente vai fazendo aqui as formatações, ele já entende que é para todo texto, ele já vai fazendo aqui. Bom, aqui na orientação da página é para eu colocar a página em retrato ou paisagem. De repente você quer fazer um trabalho onde você precisa colocar em paisagem. E de repente você quer inserir uma imagem, você quer trabalhar essa imagem aqui, aí você vai clicar em paisagem, né, ele vai virar as folhas. Ele virou todas as minhas folhas. Mas eu não quero dessa forma, porque não é o caso aqui. Então eu vou voltar para retrato. Pronto, ele voltou para retrato. Se eu quiser, por exemplo, dividir o meu texto, né? Digamos assim, eu quero dividir uma parte aqui do texto. E eu venho aqui em colunas. Eu consigo dividir, né, duas partes em uma só folha. Como vocês podem ver até aqui na imagem. Ao lado dá para perceber. Então, se eu quiser dividir, eu quero colocar o meu texto, né, numa página só. Eu quero dividir o meu texto para que eu possa aproveitar mais, né, a página na hora da impressão. Eu posso fazer dessa forma, então eu venho aqui e divido em colunas. Bom, vamos um pouco aqui mais para frente. Nota de rodapé, não vamos... Índice de ilustração, correspondência... Posso fazer correção ortográfica também, só lembrando que não é tão confiável, tá? Essa correção ortográfica. Mesmo que eu faça essa correção aqui, ainda pode ter algumas palavras erradas, porque o português ele não é fácil. Então, mesmo que eu faça essa correção ortográfica, não é garantido 100% que ele vai ficar
corrigida. Até nas universidades, quando a gente vai fazer artigos, a gente passa esse artigo para um professor de português fazer correção. Exatamente porque não é 100% confiável. Por conta do português ser não ser fácil, né, gente? Bom, vamos voltar aqui para o início. Como vocês podem ver, o Word ele tem muitas ferramentas. Muitas ferramentas. Mas vamos aqui então formatar esse texto melhor para vocês entenderem. Digamos que eu quero aqui colocar uma fonte para todo esse texto. Pode observar que o texto está todo bagunçado, né? Os espaços aqui, ó, tá tudo, não tem parágrafo, não tem nada. O tamanho da fonte também não está igual. Pode observar que aqui nós temos um tipo de fonte tamanho 12. Aqui nós temos um outro tipo de fonte tamanho 13,5. Tá tudo bagunçado. Aqui eu tenho um texto, né, um tamanho menor aqui, outro maior. Então, vamos fazer o quê? Vamos selecionar esse texto, todo esse texto aqui. Você pode clicar com o botão do mouse do lado esquerdo e arrastar. E você consegue selecionar tudo. Existem outras formas de selecionar, mas essa é a mais prática. Então vamos usar essa. Agora eu quero colocar uma fonte, né? Qual é a fonte? Nas universidades nós usamos Arial ou Times New Roman. Vamos colocar a fonte Arial aqui para todo esse texto. Então eu vou escolher aqui, né, aqui nessa caixa de diálogo nós temos todas as fontes. Então eu vou escolher Arial. Pronto, eu já coloquei Arial para todas as letras. Agora eu quero escolher o tamanho da fonte, já que a minha fonte aqui está toda bagunçada, né? Então aqui eu tenho um tamanho da fonte, na regra geral nós utilizamos fonte tamanho 12. Vamos usar a fonte tamanho 12. Agora pode observar que ainda continua todo bagunçado, né? Aqui ó, nós temos uma caixa de diálogo também chamada parágrafo. Vamos mexer nessa caixa de diálogo. A gente vai conseguir movimentar. Abrindo essa caixa de diálogo aqui do parágrafo, nós temos aqui o espaçamento. Sempre que você quiser organizar um texto para ele ficar tudo certinho, você tem que vir aqui, ó, na parte onde está espaçamento, tem umas setinhas aqui. Você vai clicar nessa setinha e vai colocar PT0 embaixo da mesma forma, PT0, né? Ou 0 PT aqui. Então ficou 00. Depois que você colocou 0 aqui nós podemos utilizar o espaçamento entre linhas. Vocês observaram que lá no texto está tudo desorganizado, né? Então a parte que está duplo, outra parte está simples, outra parte está 1,5. Então nós vamos colocar o espaçamento entre linhas de 1,5. Clico aqui no espaçamento entre linhas de 1,5. Beleza. Agora o recuo, né? Digamos, deixa para nós fazermos o recuo depois. Beleza. Vamos fazer só o espaçamento agora. Pronto. Agora podem observar que o texto, né, está todo com espaçamento normal, que é o espaço entre linhas. Então vocês podem observar que já começou a melhorar a visibilidade do texto. Agora vamos tentar melhorar um pouco mais, né? Nós temos aqui o alinhamento do texto. Como vocês perceberam, tem um texto que está para a esquerda, outro está centralizado. Então vamos colocar isso aqui justificado. Então aqui nós temos o espaçamento para a esquerda, o espaçamento centralizado, o espaçamento para a direita e temos também justificado, que é distribuir os textos da mesma uniformidade, né, entre eles aqui. Bom, não ficou legal porque esse texto aqui, ele foi feito um pouco diferente. Como vocês podem observar, ele ficou muito destruído. Eu vou voltar todo o texto para cá, vou tentar centralizar. Como a formatação desse texto aqui está diferente do texto de baixo, por isso que ele está dando
divergência. Foram textos copiados, tá? Esses textos eu não digitei, foram textos que eu copiei, por isso está dando essa divergência. Vamos organizar ele aqui. Como isso aqui é um poema, por isso ele foi escrito dessa forma, né? Aí ficou muitos espaços. Se a gente for olhar aqui, ele tem muitos espaços, tá vendo? Tem muitos enter, né? Vamos tirar isso aqui para a gente poder organizar esse texto. Aí eu vou organizando ele aqui, eu vou dando um delete aqui para organizar ele, para ele ficar certinho igual o outro. Aí você pergunta o que você está fazendo. Eu coloco o meu cursor aqui e dou um delete. Depois eu dou um enter. Isso aqui é só para tirar a quantidade excessiva de enter que tinha aqui no texto, para a gente conseguir organizar ele. Só lembrando que esse texto, como ele era um poema, por isso ele é feito dessa forma. Aí eu preciso organizá-lo aqui, para ele ficar igual ao outro, né? Para não ficar diferente. Agora eu dei uma organizada nele. Se a gente puxar tudo aqui novamente, a gente vai conseguir fazer a formatação dele com mais tranquilidade. Se eu colocar justificado, como vocês podem perceber, né, nós eliminamos aquele problema que existia anterior. Como? Tirando. A gente foi deletando alguns espaços, né, desnecessários, até porque ele era um texto diferente. Não é que ele estava errado, ele estava certo. Só que para nós aqui, como nós queremos uma formatação justificada, ele não ficava legal. Então a gente foi lá, deu uns delete, tiramos alguns enters, e aí assim a gente conseguiu alinhar esse texto. Agora nós temos um texto, né? Se a gente for analisar, ficou bonito, não ficou? Né? Fica um texto bem alinhado, texto formatado. Nós colocamos o tamanho da fonte, ele está na margem certa, parte superior, parte esquerda, direita. Então o texto fica mais bonito, né? Fica um negócio mais organizado. Aqui agora a gente tem condição, né, de trabalhar com esse texto. Beleza, nós fizemos a formatação aqui do texto. Agora podem observar que ainda tem algumas palavras que estão em negrito, né? Algumas palavras aqui que está em itálico também, que fica essa aparecendo, né, assim meio tombadinha. Nós queremos eliminar isso daqui, nós queremos corrigir a questão Como foi um texto copiado também, outra dica muito importante, quando vocês copiarem um texto, pode ser que ele venha com alguns links junto ao texto. Por exemplo, aqui eu tenho um link. Pode observar que aparece de azul. Como que eu faço para remover isso daqui? Clica com o botão direito sobre a palavra e aí vai abrir uma caixa de diálogo aqui. Aqui tem uma remover hiperlink. Eu clico aqui, pronto, já removeu o hiperlink daqui. Depois eu vou consertar isso aqui, vou colocar tudo na mesma cor. Temos outro hiperlink aqui, vamos remover ele também. Esse link ele vai me direcionar para a página a qual eu copiei esse texto, certo? Se você quisesse, por exemplo, entrar na página a qual esse texto foi copiado, era só clicar no link, ele te direcionava para lá. Geralmente esses hiperlinks são colocados, né, para quando as pessoas copiarem alguma página, ele tem um direcionamento para onde ele quer ir, né, ou se ele quiser retornar aquela página, ele pode retornar aquela página onde ele copiou aquele texto. Só lembrando que é sempre interessante colocar, né, se o texto for de um autor, a gente discriminar que o texto foi daquele autor. Bom, nós queremos eliminar aqui agora essas letras que estão em azul, em itálico e as que estão em negrito. Se eu
Podem observar que tem umas palavras em negrito aqui, itálico também. Tá, vamos eliminar. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em negrito, podem observar que está essa letra N, e aí quando você coloca o cursor ele já aparece em negrito. Vamos colocar aqui, vamos dar um clique, ele vai colocar tudo em negrito. A gente dá um outro clique, pronto, já saiu tudo. Não existe mais nenhuma palavra em negrito. Aqui nós temos algumas palavras em itálico, nós queremos eliminar essas palavras. A gente dá um clique aqui em itálico, ele foi tudo para itálico. A gente dá outro clique, pronto, eliminou todas as palavras que estavam em itálico. Tem algumas palavras sublinhadas, nós queremos tirar, né? A gente vem e clica aqui, sublinhou tudo. Clica mais uma vez, já não tem mais nenhuma palavra sublinhada. Bom, agora nós vamos aprender a colocar a cor na fonte. Aqui, como vocês podem observar, nós temos a letra A e do lado de baixo nós temos as cores. Aqui você vai escolher uma cor para essa fonte, né, para esse texto. Eu posso colocar uma cor azul, laranjado, né? E aqui nós temos várias cores que vocês podem escolher para colocar nesse texto. Como vocês podem ver aqui aparece leão na cor azul. E aí eu quero tirar, né? Eu poderia simplesmente selecionar a palavra leão e tirar, mas como meu texto já está todo selecionado, e pode ser que tenha algumas outras palavras que não estejam da mesma cor, pode ser que estejam na cor um tom mais claro, um tom mais forte. Como vocês podem perceber, nós temos várias cores. E se essas cores aqui não forem o suficiente, se você não quer nenhuma dessas cores, você pode vir aqui mais abaixo, aqui está mais cores. E aí ele vai te dar muitas cores aqui para você escolher. Você vai personalizar a cor que você deseja para esse texto. Bom, eu olhando aqui, eu vou escolher o preto, né? Ok. Toda a minha fonte agora está da mesma cor. Tudo na cor preta. E se eu quisesse colocar um sombreamento aqui por baixo, né? Digamos que eu não quero colocar em tudo, então eu vou tirar a seleção. Mas eu quero colocar aqui no nome do autor, né? O Luiz Vance. Eu quero colocar uma sombra. Eu posso vir aqui, abrir essa caixa de diálogo aqui e colocar uma sombra aqui nessa palavra, para destacar essa palavra. É como se eu pegasse um bastão, eu tenho um texto, né, e eu quero destacar algumas palavras dentro desse texto. Então, é como se você tivesse com um texto ali impresso e você estivesse lendo e você quisesse destacar algumas palavras. Então, você pode destacar essas palavras usando, né? Aqui nós temos algumas cores, e você vai usar a que mais lhe agradar. Digamos que eu vou usar o verde. Pronto, eu destaquei aqui o nome do autor. Aí eu quero destacar, né, uma outra parte aqui que eu achei muito importante. Digamos que eu vou fazer uma apresentação e eu quero que essa parte seja falada na apresentação. Agora que ela já está selecionada, eu posso simplesmente dar um clique aqui na caixa de diálogo, né, onde eu posso fazer, onde destacar, né, esse texto, essa frase. Pronto, está destacado. Aí digamos que eu quero destacar essa outra frase aqui. Então eu vou selecionar essa frase e vou destacar. Digamos que essa frase ela é mais importante. Vocês podem usar cores diferentes. Se essa frase ela é mais importante para você e ela não pode ser deixada de lado, você não pode deixar de falar essa frase, então você pode vir aqui e destacar de amarelo. Então você vai se orientando dentro do texto. Essa parte aqui é muito importante, a primeira parte, então eu vou colocar de verde, mas essa de amarelo é indispensável, não posso deixar de falar. Pronto, então eu destaquei de amarelo. E essas cores elas nos orientam na hora da gente fazer a apresentação. Então todas as vezes que você quer selecionar alguma coisa, que você precisa fazer um trabalho, você precisa criar uma agenda, né, e você quer selecionar ali as partes importantes da sua agenda, do seu dia a dia,
você não pode deixar de fazer algumas atividades, você pode fazer essa seleção. Você pode colocar de verde, amarelo, vermelho, você pode usar as cores que você quiser, né? As cores que você desejar. Aí digamos que eu não quero mais essas cores, eu já fiz a minha apresentação, então eu não quero mais essas cores, vamos deixar essas cores aqui de lado. O que eu posso fazer? Se eu não quiser selecionar cor por cor, ficar, né, fazendo essa seleção uma por uma, eu posso selecionar todo o meu texto e venho aqui sem cores. Pronto, já não tem mais nenhuma cores. Bom, parágrafo. Como que eu vou colocar os parágrafos nesse texto? Existe uma forma, né, eu vou estar passando para vocês aqui. Você pode selecionar as primeiras linhas onde você quer pôr o parágrafo, aperta a tecla Ctrl e aí você vai selecionar. Aí, digamos que eu vou colocar um parágrafo na primeira linha. Vamos só colocar na primeira aqui para vocês entenderem, depois a gente faz com o resto. Aí nós deixamos aqui o cursor do mouse, né? Deixamos aqui o cursor do mouse aqui na primeira linha. Nós vemos aqui em parágrafo. Aqui tem recuo. Como vocês podem ver, vai aparecer a palavra recuo. Aqui na palavra recuo, aí está à esquerda. Quanto que eu quero recuar? Aqui eu posso digitar, digamos que eu vou recuar aqui 2 centímetros. Beleza, aqui está tudo tranquilo. Ele foi tudo. Deixa eu voltar aqui que eu esqueci de colocar na primeira linha. Primeira linha. Porque ele foi tudo, porque eu não selecionei nem a primeira linha aqui, desculpem. Aí, à esquerda, ele recuou, vou deixar zerado aqui, eu estou fazendo uma coisa aqui. Vou zerar isso aqui. E vou colocar aqui, tá vendo? Primeira linha especial 1,25, 1,3, 1,2. Vou jogar 2 centímetros aqui. Isso aqui, gente, é danado pra gente... Vou jogar 2 centímetros direto. Pra gente confundir, porque como a gente não faz todos os dias, a gente acaba misturando, são muitas ferramentas. Mas se você faz isso aqui todo dia, você vai tirar de letra, né? Colocamos o parágrafo ali na primeira linha. E eu posso selecionar também todo o meu texto e já fazer isso de uma vez só, né? Vamos selecionar isso tudo aqui e colocar um parágrafo. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou pensando aqui. Primeira linha, jogar 2 aqui. Não deu certo o que eu estava querendo. Ctrl Z. Tem que selecionar só as linhas que eu quero colocar parágrafo. Então vamos colocar o parágrafo aqui. E no momento que vocês forem digitando, você já pode ir colocando parágrafo, né? Para depois vocês não perderem tempo fazendo isso daqui. 2 centímetros, pronto. Agora eu vou... Também existe outra forma. O cursor do meu mouse aqui ficou muito grande. Fica difícil de fazer isso aqui. Mas aí eu vou selecionar as linhas que eu quero colocar parágrafo. Como que eu faço isso? Eu seleciono a primeira linha, aperto a palavra Ctrl e aí eu vou deslizando o mouse onde eu quero colocar parágrafo. Então aperto a tecla Ctrl e vou selecionando os lugares. Digamos que eu quero colocar parágrafo nessas linhas aqui.
Aí você vai sempre buscar, né, a primeira linha de início. E eu estou selecionando aleatoriamente. Não estou fazendo aqui, só para vocês entenderem. Digamos que você tem um texto lá, você quer colocar 10 parágrafos. Então selecione a primeira linha dos 10, nos 10 locais onde você quer colocar o parágrafo. Tá vendo que eu selecionei as linhas? Agora eu vou colocar parágrafo em todas essas linhas selecionadas. Então aqui, primeira linha e o tamanho do parágrafo que eu quero. Vou jogar 2 centímetros. E ok. Pronto, agora tem um parágrafo em todas essas linhas que eu havia selecionado. Como vocês podem ver, está aí o parágrafo. É simples também, parágrafo a gente usa no dia a dia. E é interessante vocês saberem colocar esse parágrafo aqui. Bom, vamos agora, né, aqui inserir, vamos colocar uma imagem aqui. Eu vou fazer aqui da forma mais simples para vocês entenderem. Eu vou inserir uma imagem, ela vai vir já, nós temos aqui a primeira aqui, eu vou jogar uma imagem aqui em cima e vamos ver o que que acontece. No meu dispositivo, né, eu venho aqui em imagem, inserir na parte superior, venho em imagens, e aí vai me dar uma caixa de diálogo onde aí eu lembro, né, que as minhas imagens estão aqui. Eu vou inserir esta imagem aqui. Pronto, eu vou clicar na imagem, selecionar a imagem com o botão esquerdo do mouse e vou dar um Enter. Essa imagem vai vir para cá. Pronto, já está aqui. Mas pode observar que está tudo bagunçado aqui, né? Não está organizado. O que que a gente vai fazer? A gente vai formatar essa imagem para poder organizá-la. Como que eu faço? Eu vou diminuir o tamanho da imagem aqui. Para diminuir, você vai aqui ó, no canto, né, na parte superior, do lado direito ou esquerdo, ou na parte inferior direita ou esquerda. Mas sempre diminua uma imagem pelos cantos. Nunca você vai puxar uma imagem aqui. Se você puxa a imagem aqui no meio, você vai tirar totalmente a formatação da imagem. Se você vai puxar na parte superior para baixo aqui, você vai tirar a formatação da imagem. Então você vai sempre no canto da imagem e vai arrastando ela. Pronto, eu diminuí o tamanho da imagem. Agora nós vamos formatar essa imagem. Professor, se eu quiser cortar essa imagem, tem jeito? Tem. Você vai na parte superior do Word aqui em cima, formatar. Isso com a imagem selecionada. Se eu tirar a seleção, não vai aparecer a palavra formatar aqui em cima. Mas uma vez que eu coloco essa imagem selecionada, que eu clico na imagem, vai aparecer a palavra formatar na parte superior aqui no Word. No momento que eu cliquei em formatar, eu posso, aqui ó, na parte superior, vocês podem observar aqui no cantinho, que está aqui ó, cortar. Digamos que eu quero cortar a imagem está muito grande, quero cortar um pedaço, então eu vou clicar aqui em cortar direto, pronto. Aí eu quero recortar essa imagem. Agora sim, para recortar, eu posso clicar com o mouse do lado esquerdo e puxar. Posso clicar aqui. Ó, aqui eu puxei foi a imagem, né? Não recortei. Aqui eu vou puxar o tamanho que eu quiser para recortar essa imagem. Pronto, eu quero recortar. Aqui agora é só dar um Enter, já recortei um pedaço da imagem. Mas eu quero continuar formatando essa imagem, né, para digamos que eu quero colocar ela aqui no meio dos meus textos. Você vai aqui em quebra de texto automático, com a foto selecionada, tá? Aqui eu tenho alinhar com texto, quadrado. Quadrado eu posso colocar ela aqui no meio dos textos. Vamos usar essa aqui, formatação de quadrado. Eu posso puxar ela aqui no meio do texto aqui. Posso diminuir ela aqui no canto superior. Posso deixar ela aqui se eu quiser, né? E as pessoas vão ler aqui ao redor dos textos.
Mas não é essa a ideia. Eu quero colocá-la aqui e aí eu vou crescer o tamanho da imagem, está muito pequena. Vou arrastar um pouco. Vou crescer mais, pronto. Podem observar que aparece uma linha aqui do lado direito. Essa linha está indicando que eu já estou no máximo aqui, está alinhado à margem. Está indicando que está alinhado à margem. Aí eu vou puxar um pouco para o lado de cá para alinhar a margem. Pronto, alinhou a margem do lado esquerdo também. Pode observar que está alinhado a margem do lado esquerdo e do lado direito. Pronto, então minha imagem está no tamanho padrão do texto. Eu posso deixar a minha imagem aqui, certo? Agora minha imagem já está formatada, podem observar que ele não atrapalha os meus textos, né? Aqui eu termino um poema, já inicio aqui uma outra frase e tá tudo beleza. Bom, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar aqui na parte superior, digamos que eu quero colocar aqui a logomarca da empresa, né? Na parte superior aqui do cabeçalho. Ou então eu quero inserir uma imagem, né? Quando eu dou clique duplo aqui no cabeçalho, ele abre aqui uma série, né, de ferramentas onde eu posso estar colocando algumas coisas aqui. Digamos que aqui no cabeçalho ele aceita copiar, tá? Ele aceita copiar, colar também. Mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui sem copiar e colar. Vou tentar buscar uma imagem para colocar no meu cabeçalho. A imagem está bastante grande, como vocês podem ver, então eu vou diminuir o tamanho dessa imagem para não ficar muito grande aqui em cima. Eu posso colocar ela aqui no canto esquerdo, eu posso centralizá-la. Vou formatar ela aqui também como quadrado, que aí eu consigo arrastá-la para onde eu quiser. Formatei quadrado, puxei. Podem observar que apareceu uma linha me informando que ele está centralizado. Gente, isso aqui acontece no Word mais novo, tá? No Word mais antigo, lá no Office 2007, 2009, 10, não vai aparecer isso aqui. Isso aqui é só o Office mais novo, meu, se eu não me engano, aquele é 2020. Então ele aparece nessas linhas, me indicando que está centralizado. Então, se centralizou, beleza. Eu vou deixar a minha imagem ali, vou dar um clique duplo, vou voltar aqui para o meu trabalho. E eu já tenho aqui, né, a logomarca ali na parte superior do meu trabalho. Podem observar, né? Aí já ficou um trabalho bonito, né? Eu tenho a formatação, eu tenho os parágrafos, eu tenho o tamanho da fonte, tenho o espaçamento entre linhas, eu tenho aqui justificado o meu trabalho. Quando ele aparece uma linha assim azul no texto, é porque ele está dizendo que pode, né, fazer algum tipo de mudança. No caso aqui, nunca contentar-se ou nunca se contentar. Ele está perguntando se eu quero fazer a mudança, né? Só que como ele é um texto, né, de um determinado autor, Luiz Vans, ele foi escrito dessa forma, eu não posso fazer mudança no texto, porque o texto não é meu, é só um exemplo. Mas se fosse um texto meu, eu poderia sim aceitar a sugestão aqui do meu programa e melhorar aqui a qualidade dessa leitura. Mas como o texto não é meu, eu vou simplesmente ignorar. Eu ignorei, vai desaparecer aquela parte ali onde estava aparecendo aquelas linhas azuis. Pronto, nós temos aqui então o nosso trabalho. Isso aqui, gente, vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Se vocês precisarem fazer um ofício, se vocês precisarem fazer um contrato de compra e venda de imóveis, vocês vão poder utilizar o Word. E aqui no Word vocês vão formatar
Existem vários modelos de contratos espalhados aí pela internet. De repente você quer comprar um imóvel no contrato de compra e venda. Existem vários modelos de contratos na internet que você pode estar utilizando esses modelos para fazer um contrato de compra e venda. Então, se você quer fazer esse contrato de compra e venda, você pode, né, estar utilizando alguns modelos da internet, você copia eles aqui no Word e aí você faz toda a formatação bonitinha da fonte, né, faz a formatação, se você vai colocar para a esquerda, para a direita o justificado, parágrafo, faz tudo bonitinho aqui. Depois você coloca os nomes, né, digamos assim. Quando a gente fez gestão de arquivos, eu disse para vocês que dava, né, para a gente colocar, só um exemplo, o nome. E, e aí eu vou ensinar para vocês aqui como que coloca essa assinatura eletrônica. Isso aqui, gente, eu apertei a tecla Shift e aonde aparece aqui os pontinhos, eu vou colocar uma linha aqui, né, digamos que eu vou assinar esse contrato, um contrato aqui de compra e venda. Eu vou colocar aqui o meu nome. Vou centralizar esse nome aqui. Ele mudou até a fonte, eu vou colocar Arial em o tamanho 12. Pronto, coloquei. Agora eu quero colocar a minha assinatura eletrônica aqui nesse trabalho. Lembra que eu falei da assinatura eletrônica? Você vai assinar numa folha em branco, vai fazer o scanner dessa folha, vai salvar no seu computador. Depois você consegue inserir essa assinatura em qualquer documento. Vou provar para vocês que tem como fazer isso. Lá na matéria de gestão de arquivos, a gente falou exatamente sobre essa possibilidade. Então eu vou inserir, e deixa eu me lembrar onde eu coloquei. Ela está salva lá no Word, eu vou minimizar aqui. Deixa eu lembrar onde que eu salvei essa assinatura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Isso que é bom a gente ter tudo renomeado, que a gente consegue encontrar. Ele vai abrir aqui no Word, onde eu salvei essa assinatura. No momento que ele abrir, vocês vão ver que tem como eu copiar essa assinatura aqui nesse documento. Está aqui, né, a minha assinatura. Eu vou copiar Ctrl C, Ctrl C aqui, então nós vamos aqui, Ctrl V, né? Eu vou tirar, eu vou formatar essa assinatura aqui como quadrado. Ela está como imagem, então tenho condição de formatar. Por enquanto, eu vou formatar quadrado. Vou verificar se eu consigo. Eu vou aumentar ela aqui um pouco. Quadrado não ficou muito legal. Por quê? Vou explicar por que que não ficou legal. Porque eu não consigo aproximar ela da linha, tá vendo? Então eu vou formatar novamente. E vou colocar atrás do texto. Vou colocar atrás do texto, tá vendo aqui? Você vai formatar atrás do texto. Pronto, agora eu consigo puxar essa assinatura bonitinha. Vou girar um pouquinho, tá meio torto aqui.
Pronto. Coloquei a minha assinatura digital no documento. Agora, se eu salvar esse documento em PDF, ele vai aparecer com a minha assinatura. Se alguém imprimir esse documento lá, onde quiser, já vai estar com a minha assinatura. Como vocês podem ver, é muito prático, né? Você salvou ela lá como imagem, aí você consegue inserir ela aqui. É muito simples. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai salvar isso aqui. Lembra que eu fiz uma pasta na minha área de trabalho por nome de informática no início? Então nós vamos salvar esse arquivo lá. Como que a gente faz para salvar depois que está aqui no Word? A gente vai aqui na barra na parte superior aqui do Word, arquivos. Aqui ele vai aparecer do lado esquerdo, como vocês podem ver, salvar como. Aqui aparece salvar informações, imprimir, salvar como. Eu vou clicar com o botão do lado esquerdo aqui em salvar como. Aí vai aparecer aqui várias pastas. Se não aparecer, por exemplo, a área de trabalho aqui, que eu estou procurando, minha área de trabalho, dentro da área de trabalho tem uma pasta chamada informática. Ela não está aparecendo aqui, como vocês podem ver. Mas eu tenho aqui ó, a área de trabalho. Tá vendo? Eu sei que essa pasta está na minha área de trabalho. Então eu vou clicar aqui na área de trabalho. E aqui na área de trabalho, como vocês podem ver, existem várias pastas. E eu vou procurar a pasta chamada de informática, que foi a que nós combinamos qual que nós salvaríamos. Está aqui, ó, a pasta informática. Eu vou dar um clique sobre ela e posso abrir, ou eu posso dar um clique duplo. Ela já vai abrir também. Pronto, já abriu. Eu estou dentro da pasta informática da área de trabalho. Como eu desejo salvar esse documento? Aqui o nome do arquivo, tá vendo? Nome do arquivo. Como que eu desejo salvar? Vou colocar aqui informática. Informática. Eu quero salvar esse documento lá, né? Então agora pronto, eu já tenho uma pasta aberta, eu já renomeei informática. Agora eu posso simplesmente dar o Enter, ou eu posso vir aqui com o botão do mouse, clicar com o botão esquerdo em salvar. Já vai estar salvando o meu documento, né? Se eu fechar esse documento aqui agora, já vai estar salvo lá na minha pasta. É interessante você salvar o documento no início. Quando você começa a fazer o documento, você já salva esse documento. E a cada momento que você fizer uma mudança nesse documento, é importante você já ir salvando o documento. Pode acontecer de dar alguma pane aqui no seu computador, uma descarga, falta de energia, alguma coisa, e você talvez perder alguma parte, né, do processo por não ter salvado. Então é interessante sempre você salvar no início e depois você ir salvando. Cada vez que você fizer alguma coisa no projeto aqui, você já salva. Bom, agora nós já estamos, nós salvamos o arquivo. Eu vou fechar aqui, né? Vocês vão ver que ele vai estar salvo lá. Vou fechar aqui também. Para fechar uma aba aqui, eu vou, né, na parte superior aqui, aí aparece aqui o botão fechar, que aparece um X. Quando você coloca o cursor do mouse em cima dele, ele já fica vermelho, te informando que vai fechar aquela página. Se ela não estiver salva, ele vai te procurar. Deseja salvar? Ele já está me procurando. Ó. Você gostaria de manter o último arquivo copiado? Não, não vou manter. Beleza. Aqui nós temos a pasta, né, que nós criamos no início, informática. Clique duplo, botão do mouse do lado esquerdo, para abrir essa pasta. Aqui nós temos o trabalho que nós fizemos hoje, informática. Dá um clique duplo nele aqui, ele já vai abrir também. Então está salvo. Vamos esperar esse arquivo abrir.
E a hora que ele abrir, eu vou ensinar também para vocês salvar esse arquivo em PDF. Ele está salvo em Word. Eu quero salvar em PDF, porque todo trabalho que vocês fizerem, contratos, trabalhos escolares, monografias, TCCs, né, trabalhos para universidades, você precisa salvar esse arquivo em PDF para você não perder a formatação do arquivo. O Word é danado para perder, tá? Às vezes eu faço, deixo tudo bonitinho aqui. Se eu vou enviar esse arquivo para outra pessoa, quando a pessoa recebe o arquivo lá, que ela vai abrir o arquivo no computador dela, perde toda a formatação. Aí a pessoa vai dizer, mas você não formatou o trabalho? Formatei. Te mandei tudo prontinho, formatado, tamanho da fonte, né, espaçamento, parágrafo, estava tudo organizado, mas no envio, o simples fato de abrir esse arquivo em outro computador, pode ser que ele perca a formatação, pode ser que ele esteja lá todo desorganizado. Então o que eu tenho que fazer? Salvar ele em PDF. Ele não vai perder mais a formatação. Como que eu faço para salvar em PDF? Arquivos novamente, salvar como, mesmo processo, salvar como. Agora já apareceu a pasta aqui, né, informática, a nossa pastinha lá que a gente fez lá na nossa tela inicial do computador. Então nós vamos salvar em informática, já vou selecionar essa pasta, dar um clique com o botão do mouse do lado esquerdo. Aí apareceu aqui a pasta onde eu desejo salvar. Já está renomeado como informática. Agora eu quero, como vocês podem ver, o tipo aqui, ó, aparece o tipo de arquivo que eu quero salvar. Está documento do Word. Aqui mais na frente tem tipo uma setinha, né? Você dá um clique aqui com o mouse, botão do lado esquerdo, ele vai te dar algumas opções, né? Como você deseja salvar esse arquivo. Aí eu tenho aqui várias opções. Aí aparece aqui a opção PDF. Então vamos salvar. Aí eu vou selecionar PDF. Como que eu faço isso? Dando um clique, né, com o botão do mouse do lado esquerdo sobre PDF. Agora eu vou simplesmente, né, salvar. No momento em que eu salvar esse arquivo em PDF, no meu computador ele já vai abrir automático aqui. Ele está estabelecendo aqui uma conexão, ele está dizendo que está estabelecendo uma conexão com impressora, mas ele, na verdade, ele já está abrindo esse arquivo em outro lugar, como daqui a pouco vocês vão ver. No momento que você salva um arquivo em PDF, aquele PDF não tem como você movimentar ele, mas você consegue, né, movimentar no Word novamente. Aí se você quiser fazer algumas mudanças, você vai ter que abrir ele no Word, fazer as mudanças, salvá-lo novamente em PDF. Eu vou cancelar isso daqui. Pronto, agora ele já salvou. Deixa eu ver se ele está abrindo aqui. Ele já está abrindo. Agora nós vamos ver o nosso trabalho, né, salvo aqui em PDF, como que ficou. Olha só, nosso trabalho salvo em PDF. E como ficou a assinatura? Olha para vocês verem como fica perfeita. Até parece que foi eu que assinei aqui, né, no próprio documento. Não tem como alguém pegar esse documento e falar, não, essa assinatura foi colocada aqui manualmente. Não tem como. Salva em PDF. Se eu enviar esse trabalho aqui em PDF para qualquer pessoa, não tem como ele saber que eu coloquei. Ele vai imaginar assim, que eu imprimi o documento, assinei o documento, escaneei o documento e mandei para ele. Entenderam? Ele não tem como ele fazer nada aqui nele em PDF, não tem como. O documento ele fica inviolável aqui, não tem como eu movimentar. Existem alguns programas aí, eu não vou entrar nesses detalhes, de PDF, onde eu consigo fazer algumas mudanças no arquivo, só que ele é pago, ele não é gratuito. Então não é todo mundo que tem acesso a esses programas. Então, na maioria das vezes, ninguém vai ter acesso, né, nesses PDF para fazer algum tipo de mudança. E como ele é um documento escaneado, no caso, se eu for enviar um documento desse, é um documento de scanner,
Então, não dá para perceber que a minha assinatura foi colocada aqui. Então, eu coloquei a minha assinatura no documento, salvei ele aqui em PDF e agora eu posso, né, desfrutar desse documento. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma apresentação com esse documento, eu posso fazer, né, eu posso aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte para eu poder fazer uma apresentação com esse documento, certo? Bom, vamos fechar isso daqui. Aqui nós temos o documento no Word. Se nós quisermos fazer alguma mudança aqui, a gente pode fazer, né? Bom, então, na aula de hoje, né, nós aprendemos a fazer a formatação de um texto. Essas formatações que eu passei para vocês são as formatações básicas, né? Se você conseguiu pegar essas formatações, você vai conseguir fazer um contrato de compra e venda, né? Você vai conseguir formatar esse contrato, você consegue organizar esse contrato, você vai conseguir fazer um ofício, você consegue fazer muitos documentos aqui com essas simples formatações que eu ensinei para vocês, certo? Pessoal, alguma dúvida a respeito do que eu falei, né? Ou se há alguma dúvida aí em alguma coisa que talvez você queria saber, mas eu não falei, de repente você quer tirar essa dúvida, fique à vontade, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quanto ao Word, né? Sobre formatação desses arquivos aqui no Word. Alguma dúvida? Até aqui não, professor. Ótimo. Então nós temos esses botões na parte superior aqui. O X significa fechar. Aqui significa se eu fizer, por exemplo, um clique aqui, se eu der um clique aqui, ele vai restaurar o tamanho padrão. E se eu der outro clique, ele vai maximizar a tela. Aqui ele vai restaurar o tamanho padrão. Restaurou o tamanho padrão. Ah, mas eu quero o tamanho padrão aqui está muito pequeno. Quando ele fala tamanho padrão, um tamanho bem organizadinho aqui. Mas eu não quero esse tamanho, eu quero maximizar, eu quero expandir para toda a tela do meu computador. Então eu vou dar um clique aqui em maximizar, né, no quadradinho aqui na parte superior. Pronto, maximizou. Eu quero, aí tem esse botãozinho aqui de negativo, que é minimizar, ou seja, reduzir lá para a barra de rolagem lá embaixo. Vamos minimizar. Pronto, ele ficou na barra de rolagem aqui embaixo. Eu fechei o arquivo? Não, ele está minimizado, está na minha barra de rolagem. Eu posso procurar ele aqui na barra de rolagem na parte de baixo, ou eu posso dar um Windows Tab. Se eu der um Windows Tab, ele vai aparecer todas as telas aqui. Todas as telas que estão abertas no meu computador, né, aparecem aqui. Então eu posso fechar essas telas. Por exemplo, eu aperto aqui no botão fechar e ela vai fechando as telas conforme eu for apertando. Tem outra tela aqui, vou fechar. Vou retornar aqui para a tela do Meet. Vou parar aqui a minha apresentação. Pronto. Então nós fizemos hoje aí as instruções, né, de como você deve utilizar o Word. Passamos aí umas informações importantes para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Se você ficou com alguma dúvida, às vezes a gente vai falando assim meio rápido, você pode assistir o vídeo novamente. Esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser, né? Se você assistiu o vídeo, ficou com dúvida, pode entrar lá no meu PV, pode procurar, professor, fiquei com dúvida naquela parte lá, assim, assim. Na próxima aula a gente vai retornar
E aí, se você ficou com dúvida em alguma parte do processo, nós não criamos ainda lá as tabelas, na próxima aula, nós vamos fazer uma tabela. E aí a gente vai instruir vocês também como que vocês fazem essas tabelas, certo? Como que vocês fazem para inserir um gráfico também. Nós vamos para a próxima aula, que nós já estamos aqui, né, há um bom tempo, passando aqui muitas informações e às vezes passa muita informação num dia só e vocês não conseguem pegar tudo. Então vamos deixar um pouco para amanhã. Bom, então na aula de amanhã a gente dá continuidade nesse assunto. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Quero desejar a vocês aí um excelente dia, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada para você e sua família. Forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês aqui na aula de hoje. Amém, professor. Bom dia para você também. Obrigada. Obrigado, Joana.